Nós, ocidentais, né, nós temos uma característica dentro da nossa filosofia que é totalmente dual, né? Dualística, de caráter zoroastriano. Mas o interessante é que a nossa teologia, a teologia do Ocidente, né, ela começou a se tornar dual através da influência, né, de Santo Agostinho, que era um dos pais da igreja. É um dos pais da igreja histórica, católica, né? E o interessante é que antes de Santo Agostinho ser católico, ele era gnóstico, né? E ele acreditava nessa doutrina dualística apregoada por Mani, né? Mani foi que sintetizou, por exemplo, né, o pensamento maniqueísta, né? Por isso que veio o seu nome, mas ele fez essa sintetização, Mani, mediante as influências zoroástricas, né, e judaicas. E como podemos entender isso, né? Como se originou esse pensamento dual? Muitas vezes acreditamos, né, que o Deus cristão é o portador da luz e nele não há trevas, né? Então tudo que é relativo à divindade cristã judaica, ela é relativa à luz. Mas se verificarmos o período intertestamentário, né, ou seja, o final do Antigo Testamento e o começo do Novo, há 400 anos de silêncio. E é nesse contexto, né, que a figura de Deus ela vai ser recriada pela cultura zoroástrica. Vejamos em partes, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 45, versículos 6 e 7, Deus ele fala para o povo que está sendo levado cativo, né, da Babilônia para a Pérsia. Então, o povo judaico obteve a influência de 3 reinos, né, de 3 reinados, o babilônico, o persa e o grego. O último foi o romano, que foi o quarto, né, o quarto império. Que isso verificamos, por exemplo, né, no Novo Testamento. Mas o interessante é que o povo está sendo levado de cativo, vamos dizer assim, né, da Babilônia para a Pérsia, né, que é relativo ao deus Ciro. Eles acreditavam em 2 divindades, né? Uma era a encarnação do bem e a outra do mal. Ahura Mazda é o deus do bem e Arimã é o deus do mal. Na cultura zoroástrica, esses 2 irmãos são gêmeos, né? Seria as 2 faces da mesma moeda. E é nessa cultura que nasce o conceito de batalha espiritual, do qual, né, o ocidental se apegou com tanta força que se tornou parte mesmo da sua cultura. O interessante, quando o povo estava sendo levado, né, para a Pérsia, vemos no livro Deutero-Isaías, né, Deutero-Isaías seria a segunda pessoa que fez parte para a escrita desse livro. O que ele escreve em Isaías capítulo 45, versículo 6 e versículo 7? Eu sou o Deus criador das luzes e das trevas, portador do bem e do mal. Mas o porquê que ele faz isso? Porque no Antigo Testamento, o Deus, ele é tanto relativo à bênção e à maldição. E essa bênção e essa maldição era jogada ao povo, ora quando o povo era displicente no seu trato com a divindade, devido ao seu culto. Por isso que a palavra culto significa de cultuar, significa de cultura, cultura de terra, trabalhar a terra. Então a espiritualidade para os judeus, não só para os judeus, mas como para diversas religiões do mundo, né? A cultura ela é relativa a você a trabalhar
dentro do campo religioso para agradar o sagrado. E com isso o sagrado te bonifica das atitudes que você faz. Olha bem, até a palavra bom, de bondade, vem da bonificação. Ou seja, você faz o bem ao Deus e o Deus lhe retribui. Se você faz o mal, esse mal seria displicência. A relação à divindade, você receberia o quê? A maldição da mesma. Então, relativo ao Deus judaico, Deus então ele era tanto o portador da bênção e da maldição. Aí você vai lá para o Novo Testamento, né? Que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma. Verificamos, por exemplo, que já a partir do Novo Testamento, né, a concepção que os judeus criam de Deus é totalmente formatada. Mas o porquê? Interessante que Israel, né, na sua divisa com os povos da Palestina, viviam em batalhas constantes contra os cananeus, jebuseus, fariseus, filisteus, né, e diversas outras tribos. E cada divindade tinha o quê? E cada tribo, na verdade, tinha sua divindade específica. Então, o que os israelitas faziam? Quando eles perdiam uma batalha, eles atribuíam o quê? A sua displicência com a divindade. É por isso que o Deus do Antigo Testamento os amaldiçoavam. Mas em contato com a cultura persa, eles começaram a reformular as suas teorias. Isso vimos muito no Talmud Sanhedrin, né? Que é um livro sagrado também judeu que eles criaram para poder estudar e examinar a Torá, né? Então, no Talmud Sanhedrin 43b, se eu não me engano, né, Yohanan ben Zakkai, se eu não me engano, é esse o mestre talmúdico, que ele fala bem o seguinte: se o povo observasse mais a Torá, não sofreria tanto as ações de Deus e não cairia na mão dos inimigos, visto que o judeu não acredita o quê? Não acredita o quê? Os judeus não acreditam no Satanás. Então a percepção deles estava ligada restritamente a isso. Então, por exemplo, a partir do período intertestamentário vai sendo construído um protótipo, né, de Satanás, que seria o Belial. Então o que eles começam a trabalhar? Se eles não conseguem obedecer às ordens escritas na Torá, que tem uma força os influenciando. Já não é mais uma atitude do devoto direto com a sua divindade, mas uma força que o atrapalha na sua devoção. Então já vemos essa característica de onde começa o mundo espiritual, vamos dizer assim, a se tornar, por exemplo, maniqueísta, cristalizado, né, dividido. Vamos lá, o bem contra o mal. Qual outro termo que eu posso utilizar? É o bem contra o mal, a luz contra as trevas, entendeu? O mundo se torna polarizado. Então, a partir daí, tem os filhos da luz e os filhos das trevas. No começo do Antigo Testamento, né, vemos as palavras do próprio Cristo, que ele diz que dentro de uma pessoa não pode jorrar o bem contra o mal. Olha que interessante. Então, o que você pensa acerca de um mundo totalmente dualístico, quando uma pessoa impregna esse dualismo dentro de si? Então, quando você fala constantemente contra o mal e você batalha contra o mal, você é uma espécie de mal que tenta combater o outro mal. É uma espécie que, por exemplo, é uma violência que vai sendo caracterizada de forma reativa. Interessante que há uma espécie de neurose, né, que é coletiva, né, uma espécie de neurose coletiva que é transpassada de geração para geração, né, ou seja, do qual que as pessoas sempre, alguns povos lutam contra o outro para poder o quê? Se defender. Né? Visto que Zaratustra, ou Zoroastro, ele acreditava que o que ele era? O portador do bem. Então todas as pessoas que lutavam contra ele eram um portador do mal. Então o cristianismo ele absorveu esse dogma. Né? Ele assumiu esse caráter dentro da sua teologia. O cristianismo, na verdade, ele é uma espécie de zoroastrismo moderno. Por quê? Porque já não tem mais uma característica de que Deus faz o bem ou o mal
em detrimento, em relação à minha atitude de culto para com ele. Isso, né, em questão ao pensamento ocidental. Então, o que significa? Hoje em dia, esse pensamento se formata de uma outra maneira. Se eu não consigo fazer o bem, é porque o mal me atrapalha. É uma espécie de neurose, porque você está terceirizando, por exemplo, uma característica que seja totalmente sua, em detrimento ao outro. O outro não serve, por exemplo, eu estou falando dentro do campo totalmente filosófico, né, e histórico dentro do termo. Né? Ou seja, então, se eu não consigo fazer o bem é porque há o mal que me atrapalha de realizar esse bem. Na visão de Santo Agostinho, quando ele elabora esse conceito, né, do bem e do mal, ele elabora de uma outra maneira, né, que é muito interessante, que hoje em dia fugiu muito, né, da concepção do bem e do mal formatado pelos pais da igreja. Santo Agostinho vai dizer que o bem é a ausência do mal. Ou seja, se eu não faço o bem, o mal está em mim. Não há uma pessoalidade do mal. Alguém que trabalha a favor do mal. Eu não falo isso em questão a psicopatas, as pessoas narcisistas. Isso existe. Mas a análise que Santo Agostinho faz é do próprio indivíduo. Se o indivíduo ele faz o mal, né, quer dizer, se ele não faz o bem, ele está fazendo o mal. Então o mal seria uma negação do bem. Não uma coisa que separa o bem do mal. Então, quando o Santo Agostinho ele trabalha esse conceito, ele trabalha uma dualidade não tão cristalizada entre que seria uma força do Deus e do diabo fora dele, mas ele trabalha como algo que estaria dentro dele. Tanto o bem quanto o mal estaria dentro da própria pessoa. Então a pessoa abrindo mão de um ato, ele segue a favor de um não ato. Então, abrindo a favor de um não ato, ele estará seguindo ao ato, entendeu? Então, há uma concepção entre fazer e não fazer que está dentro do arbítrio humano. Então, na concepção de Santo Agostinho, o bem e o mal está mais dentro da pessoa por uma questão de livre arbítrio, não que algo o forçou a fazer, mas o que o cristianismo está fazendo hoje está delegando todas as mazelas humanas a uma força inimiga, a uma força titânica, né, uma força satânica. Ou seja, está dando uma força, até o próprio diabo, uma força que ele não tem. Isso é, se ele existir.